Lucy é completamente apaixonada por histórias de monstros e também adora assustar seu irmão mais novo. O que ela não imaginava é que um dia ela ia poder ficar frente a frente com um monstro de verdade e que ia ameaçar não só a vida dela, como a de sua família também. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Nesse mês de outubro, para celebrar o mês do Halloween, eu estou revisitando uma das minhas séries preferidas dos anos 90, Goosebumps, criada pelo R.L. Stine. No vídeo de hoje, bora relembrar o quarto episódio da primeira temporada, intitulado A Garota que Gritava Monstro, dando aí um novo ar para essa temporada, que até então trabalhava com itens amaldiçoados, né? No primeiro e segundo episódio a gente teve aquele duplo sobre uma máscara assombrada, no segundo o relógio que trazia lá uma maldição com viagem no tempo, e aqui a gente tem o primeiro monstro de Goosebumps, na série pelo menos. Em 27 de outubro de 1995, era lançado nos Estados Unidos o seriado antológico Goosebumps, criado por R.L. Stine e adaptado da série de livros de sua autoria. Com produção executiva de Deborah Forte e as histórias sinistras de Stine voltadas ao público infanto-juvenil, Goosebumps foi a porta de entrada para o horror para muita gente nos anos 90, seja pelos livros ou pelos episódios, que no Brasil eram exibidos pela Fox Kids. A música tema e os créditos de abertura já eram aterrorizantes por si só, com um homem carregando uma maleta cheia de histórias. E assim, começava sempre um novo episódio. Exibido em 11 de novembro de 1995, A Garota que Gritava Monstro conta a história da Lucy, que é uma garota apaixonada por histórias de monstro e que, por consequência, adora contar essas histórias pro irmão dela mais novo, que acaba sempre acreditando e sai gritando por aí morrendo de medo. Lucy, what's the point of having a little brother if you can't torture him? Lucy, don't you have reading rangers at the library? Why don't you go and bother Mr. Mortman for a while? Em uma das suas idas à biblioteca ali do bairro dela, a Lucy vai devolver um livro que ela não tinha ficado tão contente assim com a história. Ela até brinca com o bibliotecário, que se chama Sr. Mortimer, que faltou ali um monstro na história. Tanto que o livro que ela pega a seguir é Frankenstein, na tentativa de poder ler aí uma história mais aterrorizante. Bom, depois de ter escolhido o livro, ela e o amigo Aaron, que é um amigo que ela encontrou lá na biblioteca, estão voltando juntos para casa, e no meio do caminho eles conversam sobre como o Sr. Mortimer é meio estranho, e no meio dessa conversa a Lucy se dá conta que esqueceu os patins dela na biblioteca, e que ela acaba voltando sozinha para buscar. Aliás, vou até abrir um parênteses aqui nessa cena, porque eu adoro esse momento que funde aí da Lucy correndo para voltar para a biblioteca, para mostrar a biblioteca e ela chegando. Vou até colocar a cena aqui para vocês verem, porque eu adoro como essa cena foi montada. I'll see you later. Chegando na biblioteca, ela encontra os patins dela, mas começa a escutar lá o Sr. Mortimer falando umas coisas meio estranhas, meio cantarolando, e aí ela resolve lá dar uma espiada para ver o que tá acontecendo, e acaba ficando frente a frente com um monstro que ela só conhecia nas histórias. Em uma das cenas que eu acho que figura como uma das mais nojentas da série toda, a gente tem a transformação do bibliotecário num monstro, onde os olhos dele saltam da cara, os dentes bem afiados. E para deixar a cena ainda mais nojenta, ele pega um monte de grilo e começa a comer. A gente vê ali a Lucy ficando meio enojada e saindo correndo com medo do que ela estava presenciando. Mas é claro que ninguém acredita nela, né? Ela tenta contar pros pais dela o que viu, o irmão dela fica super assustado, né? O Randy, ele sempre acredita nas histórias que ela conta, mas os pais dela, assim, levam numa super boa, do tipo, ou você tá inventando, ou você viu errado. E até quando ela liga pro amigo dela, o Aaron, pra contar o que aconteceu na biblioteca, ele não leva assim tão a sério, mas ela tá determinada a provar pra todo mundo que de fato existe um monstro e que ela viu esse monstro lá. E essa cena é bem legal porque mostra como
como essa história, se fosse contada hoje, teria que ter toda uma adaptação, né? Porque a Lucy tá conversando ali com o amigo dela pelo telefone sem fio da casa, né? Ainda não tinha aquela coisa de ter o celular, até porque isso talvez teria facilitado muito quando ela tava lá na biblioteca e viu um monstro. A ideia dela de poder provar para todo mundo é levar a câmera fotográfica dela para a biblioteca e tirar uma foto para fazer esse registro, coisa que se ela tivesse com o celular, ela facilmente lá naquele primeiro momento já teria tirado o celular do bolso, feito a foto e já postado nas redes sociais ou mandado para quem ela quisesse. Para mim tem um charme poder rever essas séries dos anos 90 porque trazem aí esse período onde as redes sociais ainda não tinham tomado conta, onde a tecnologia era bem diferente. Bom, então a Lucy volta para a biblioteca para tentar fazer esse grande registro, né, do primeiro monstro que ela viu. E nessa cena é engraçado porque eles se utilizam na montagem da mesma cena de transformação da primeira vez que ela vê o bibliotecário se tornando esse monstro. Só que aqui, ao invés de ele comer grilos, é um pouquinho ainda mais nojento porque ele come uma aranha gigantesca. Tem até um momento que ele ainda meio que tá comendo e metade da aranha tá pra fora da boca dele. Mas enquanto ele tá lá todo entretido, né, fazendo a refeição dele, a Lucy consegue fazer o registro, só que dessa vez ela não passa desapercebida. O Sr. Mortman percebe que tá sendo observado e não só isso, como também descobre que é a Lucy que tá ali dentro da biblioteca. Rola até uma cena ali de perseguição, e uma coisa que eu gosto bastante nesse episódio também é que, por mais que ele seja dirigido pelo mesmo diretor que fez o segundo, o John Bell, aqui ele consegue entregar um episódio, eu acho que com mais personalidade, sabe? As locações também aqui, acho que ajudam a criar toda essa ambientação de terror em volta desse episódio, né? A biblioteca mesmo, a forma como ela é filmada, e sem contar também o trabalho de maquiagem que foi feito. Lucy consegue escapar da biblioteca, sai correndo direto para a casa dela com a câmera fotográfica e agora ela tem a prova, né? Ela só precisa revelar uma outra questão aí de tecnologia que também está presente nesse episódio, de que ela só vai ter a prova depois que ela conseguir revelar a foto. Mas antes disso, a gente tem aí uma aparição do Sr. Mortimer na casa dela, porque, bem, ele sabe onde ela mora, né? Tem o cadastro dela lá na biblioteca, e a gente tem um momento aí bem tenso, porque a Lucy tá sozinha em casa, ela sabe que ele é um monstro, ele sabe que ela sabe também, e fica essa tensão durante aí na segunda parte do episódio, porque a identidade dele corre o risco aí de ser revelada pra todo mundo. E o cinismo é tão grande que ele chega lá com a desculpa de que ele só tava indo levar a mochila dela que ela tinha esquecido na biblioteca. É claro que ela fala, não vou abrir pra você entrar, pode deixar aí na varanda que não tem problema. Essa questão da mochila, inclusive, depois acaba sendo um gancho dos pais da Lucy convidar o bibliotecário pra ir jantar na casa deles como uma forma de agradecimento, porque nem a foto que ela tirou acabou sendo uma prova suficiente para provar o que ela tinha presenciado. It's been so long since I've had a home-cooked meal. Don't you see he's a monster? The fact that he's not in this picture proves it. I don't... Bom, Lucy tá super tensa com esse jantar, porque o bibliotecário vai entrar na casa dela, sabe-se lá o que ele vai fazer com os pais, com o irmão dela. E aí a gente tem a grande reviravolta do episódio, quando a gente acha que os pais da Lucy estavam sendo super inocentes e meio que sendo enganados ali pelo bibliotecário, enquanto a filha dele estava o episódio inteiro falando que ele era um monstro. Na verdade, quem eram os monstros eram os pais da Lucy. E aí a gente acompanha a transformação deles, né? Não dá pra ver muita coisa, porque a montagem aqui é bem rápida, se utiliza de várias sobreposições, mas a gente consegue ver os dentes afiados, que é bem parecido, me fez lembrar muito de Demons, Filhos das Trevas, do Lamberto Bava. O visual até é um pouco parecido, né? Os dentes. Mas aí eles assumem meio que uma forma reptiliana. What's for dinner? Well, it was going to be a surprise, but... You are. That's right. Por fim, eles acabam comendo o bibliotecário
e compartilham com os filhos deles que quando eles crescerem eles vão aprender, né, como que eles vão se comportar, com esse lance de que eles também são monstros e de que eles não podem deixar que ninguém descubra que eles são, que eles precisam ser os únicos monstros, né? Se eles ficam sabendo que tem mais algum monstro ali nas redondezas, eles precisam dar um fim nele. E pra fechar o episódio, a gente tem quase ali um último susto que deixa a Lucy meio tensa, porque o amigo dela, o Aaron, aparece na casa ali usando uma máscara de monstro na janela, e ela já fica meio tensa que os pais dela talvez possam fazer alguma coisa com ele, quando na verdade eles só iam convidar ele ali pra comer uma torta. Well, what's for dessert? You like cherry pie? Sure. Eu acho esse episódio bem legal, porque ele é o primeiro episódio de Goosebumps que traz monstro, né? Traz esse trabalho de maquiagem também no rosto, né? A transformação do bibliotecário e tal. Tem todo um trabalho aí de cor também, a forma como a biblioteca é iluminada, né? Que por vezes fica aquela cor meio azul, meio roxa, o uso das sombras, e também o lance legal da Lucy gostar das histórias de terror, né? Lá no começo, ela indo na biblioteca, pegando o livro de Frankenstein, o que até gera um debate entre o bibliotecário e a Lucy lá no meio do episódio, onde ele diz que o monstro é o personagem mais carismático ali, que as pessoas mais se simpatizam na história. I look forward to our next little chat. E no próximo vídeo de Goosebumps tem o episódio duplo, Bem-vindo ao Acampamento Fantasma, que tem um plot twist, assim, que é surreal, daqueles que você jamais ia conseguir adivinhar antes dele acontecer. Provavelmente deve ser o episódio preferido de Goosebumps do M. Night Shyamalan. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa um like para dar aquela força e confere se você está inscrito para não perder nenhum conteúdo e também acompanhar os próximos vídeos que eu fizer sobre Goosebumps. Até o próximo!